Sob as cidades mais antigas do mundo, existe outro mundo, uma rede de túneis, passagens, câmaras e galerias escavadas ao longo de milênios por civilizações que precisavam esconder tesouros, mover exércitos sem serem vistos, armazenar água em tempos de seca ou enterrar seus mortos longe dos olhos do invasor. Muitos desses túneis foram selados, esquecidos ou simplesmente engolidos pelo tempo, até que séculos ou milênios depois alguém os redescobriu por acidente, seguindo uma corrente de ar frio, uma fenda no chão de um porão ou o testemunho de um texto antigo que ninguém havia levado a sério. As descobertas que surgiram desses reencontros com o passado subterrâneo figuram entre as mais extraordinárias da arqueologia mundial, e algumas delas reescreveram a história de civilizações inteiras. As fortalezas, que à primeira vista parecem maciças e impenetráveis, guardam sob seus alicerces uma rede de segredos que os construtores levaram consigo ao túmulo, mas que a pedra, mais duradoura que qualquer memória humana, preservou durante séculos esperando ser redescoberta. Deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Um dos casos mais documentados e estudados de túneis ocultos sob uma fortaleza antiga é o do sistema de túneis da cidade de Acre, no norte de Israel. Acre, conhecida em árabe como Aca e nas fontes cruzadas como Sanjan d'Acre, foi uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo Oriental durante a época das Cruzadas. Os Cavaleiros Hospitalários, a ordem militar que controlou Acre durante grande parte dos séculos XII e XIII, construíram sob a cidade uma série de instalações subterrâneas de uma escala que os arqueólogos não começaram a compreender em sua totalidade até o final do século XX. A ordem, fundada em Jerusalém no século XI, com a missão original de atender os peregrinos doentes, tornou-se com o tempo uma das forças militares mais poderosas da Terra Santa, com recursos econômicos que lhes permitiam construir fortalezas e complexos conventuais de uma engenharia extraordinária. O complexo subterrâneo dos Hospitalários em Acre foi redescoberto gradualmente a partir de 1994, quando as autoridades da Autoridade de Antiguidades de Israel iniciaram escavações sistemáticas sob a cidade árabe otomana, que havia sido construída sobre as ruínas cruzadas. O que encontraram foi um conjunto de salas abobadadas, corredores, pátios internos e, crucialmente, um túnel de 350 metros de comprimento que conectava o complexo dos hospitalários com o porto da cidade, através do qual os cruzados podiam mover tropas, provisões e prisioneiros sem serem vistos da superfície. O túnel, talhado em rocha arenito, tem uma altura de quase 2 metros e uma largura de aproximadamente 1,5 metros, suficiente para que 2 pessoas pudessem se cruzar. Em suas paredes conservam-se marcas das ferramentas com que foi escavado, marcas diretas das mãos dos trabalhadores do século XII que ficaram gravadas na rocha durante 900 anos. Os arqueólogos encontraram no interior do túnel e nas salas adjacentes uma quantidade considerável de objetos da época cruzada: cerâmica, moedas dos reinos latinos do Oriente, fragmentos de vidro soprado, peças de armadura, e numa sala que os pesquisadores interpretaram como uma enfermaria, instrumentos cirúrgicos de bronze e ferro que confirmavam os registros históricos sobre a atividade médica dos hospitalários. A ordem era conhecida tanto por sua função militar quanto pela gestão de hospitais para peregrinos e feridos, e as descobertas arqueológicas confirmaram que essa atividade médica era muito mais sofisticada do que as fontes escritas medievais sugeriam. Foram encontrados fórceps, sondas, bisturis e recipientes de ungüentos que indicam um nível de prática médica comparável ao dos melhores hospitais islâmicos da época, com quem os hospitalários compartilhavam conhecimentos médicos apesar da situação de conflito permanente. O complexo subterrâneo de Acre foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2001, junto com a cidade antiga da qual faz parte, como um dos exemplos melhor preservados de arquitetura militar e civil da época cruzada. As escavações trouxeram à luz um refeitório, uma sala de cavaleiros com colunas de granito importado do Egito, uma cozinha com os fogões ainda visíveis no piso de pedra, e uma série de latrinas coletivas conectadas a um sistema de drenagem que funcionava com a água do mar.
A engenharia sanitária do complexo dos hospitalários era tão avançada para sua época que os pesquisadores estimam que a taxa de mortalidade por doenças infecciosas entre os residentes do complexo era significativamente inferior à de outros assentamentos medievais europeus de tamanho comparável. Na Turquia, a cidade subterrânea de Derinkuyu, na região da Capadócia, é talvez o exemplo mais impressionante de infraestrutura subterrânea da antiguidade em todo o mundo. Derinkuyu foi descoberta em 1963, quando um morador local derrubou uma parede de seu porão e encontrou atrás um cômodo que dava acesso a uma rede de túneis e câmaras que se estendiam para baixo durante 18 níveis, alcançando uma profundidade de aproximadamente 80 metros abaixo da superfície. A cidade era capaz de abrigar até 20.000 pessoas, junto com seus animais domésticos, provisões para meses, adegas de vinho e azeite, estábulos, depósitos de água, igrejas talhadas na rocha e poços de ventilação que levavam ar fresco até os níveis mais profundos. Cada nível estava conectado com os demais por escadas estreitas que um único defensor poderia bloquear contra dezenas de atacantes. Deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. As análises arqueológicas e as datações de materiais orgânicos encontrados em Derinkuyu sugerem que a cidade subterrânea foi construída e ampliada em várias fases entre o século 7 a.C. e o período bizantino, com o uso mais intensivo provável durante o século 7 e 8 d.C., quando as incursões árabes na Anatólia faziam com que a população cristã da região buscasse refúgio subterrâneo durante períodos prolongados. As portas de pedra circular que bloqueavam os acessos entre os níveis, algumas delas de até 500 quilos de peso e com a forma de uma roda de moinho, só podiam ser movidas por dentro, o que tornava a cidade numa armadilha para qualquer invasor que conseguisse entrar. Derinkuyu não é a única cidade subterrânea da Capadócia. Estima-se que há mais de 200 na região, embora a maioria seja de menor tamanho, e muitas não tenham sido completamente exploradas. A maior conhecida é Kaymakli, que com 8 níveis de profundidade e uma extensão horizontal de vários quilômetros quadrados, pôde abrigar em seu momento mais de 30.000 pessoas. Na Escócia, sob o castelo de Edimburgo, que coroa um penhasco vulcânico no centro da capital escocesa e é um dos castelos mais visitados do mundo, com mais de 2 milhões de visitantes anuais, existe uma rede de passagens e túneis que durante séculos foram objeto de lendas urbanas e expedições não oficiais. Em 1999, uma equipe do Edinburgh Castle Archaeological Research Group dirigiu uma exploração sistemática das passagens conhecidas sob o castelo e encontrou, além das galerias já documentadas, uma série de câmaras seladas que continham artefatos do século XVIII, incluindo uniformes militares parcialmente decompostos, armas e documentos relacionados com o uso do castelo como prisão militar durante as guerras napoleônicas. Os prisioneiros franceses capturados durante essas guerras haviam sido confinados nas masmorras do castelo, e alguns deles deixaram inscrições nas paredes de pedra que os arqueólogos documentaram e traduziram. Nomes, datas, desenhos de navios e de figuras humanas que constituem um testemunho direto das condições de cativeiro. Uma das lendas mais persistentes sobre os túneis do castelo de Edimburgo envolve um jovem tambor que supostamente foi enviado a explorar os túneis no século XVIII e nunca voltou, com a lenda de que seu tambor podia ser ouvido sob as ruas da cidade até que o som parou de repente. Os arqueólogos não encontraram evidência desse episódio específico, mas documentaram que os túneis foram utilizados durante o cerco do castelo em 1689, quando as forças jacobitas que o defendiam usaram as passagens subterrâneas para mover munições e água dos armazéns para as posições de defesa nas muralhas exteriores, enquanto o exército de Guilherme III de Orange bombardeava as defesas das colinas circundantes. No México, uma das descobertas subterrâneas mais importantes dos últimos anos ocorreu sob a Pirâmide da Lua em Teotihuacan, o grande centro cerimonial do México pré-hispânico situado a cerca de 50 quilômetros a nordeste da Cidade do México. Em 2017,
uma equipe de arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, utilizando um scanner de tomografia elétrica resistiva, um instrumento que detecta variações na condutividade do solo e permite identificar cavidades subterrâneas sem necessidade de escavar, detectou sob a pirâmide da Lua um túnel e uma câmara de grandes dimensões que ninguém havia documentado previamente. A câmara, segundo as estimativas da equipe baseadas nos dados do scanner, tem dimensões consideráveis e encontra-se a vários metros de profundidade sob a base da pirâmide. A descoberta foi significativa porque confirmou um padrão em Teotihuacan. As principais estruturas, como a Pirâmide do Sol, com um túnel natural abaixo, descoberto em 1971, e o Templo da Serpente Emplumada, com um túnel artificial selado, encontrado em 2003, incorporaram deliberadamente o espaço subterrâneo. Esta presença de estruturas sob as pirâmides sugere que os construtores integraram o subsolo em sua concepção religiosa e ritual do universo, possivelmente como uma representação ou acesso simbólico ao inframundo, conectando os estratos cósmicos, céu, terra e inframundo. Sob o Templo da Serpente Emplumada, em Teotihuacan, um túnel explorado entre 2009 e 2015 revelou milhares de objetos rituais, incluindo esferas de pirita, figurinhas de jade e obsidiana e restos humanos. Nas câmaras finais, os arqueólogos interpretaram um possível espaço funerário dos fundadores ou primeiros governantes da cidade. Esta foi uma descoberta crucial, já que a falta de escrita decifrada em Teotihuacan faz da arqueologia a única via para compreender sua organização política e crenças. Em Jerusalém, as escavações sob a cidade de Davi desvelaram um vasto sistema de túneis. O túnel de Ezequias, ou de Siloé, que data do século 8 a.C., foi talhado em rocha calcária para desviar a água da nascente de Giom e permitir à cidade resistir ao cerco assírio de Senaqueribe em 701 a.C. As pesquisas mais recentes mostraram que o sistema subterrâneo é muito mais amplo, revelando novos trechos de canais do primeiro templo, possíveis armazéns e uma imponente passagem de 12 metros de altura que pode ter servido como rota de fuga durante a destruição babilônica da cidade por Nabucodonosor, segundo em 586 a.C. A descoberta de uma ponta de flecha babilônica sugere um abandono precipitado. Em Roma, sob o Palatino, existe uma rede de túneis e galerias subterrâneas, criptopórticos, sem mapeamento completo. Em 2007, foi descoberta uma galeria selada, que conduzia a uma câmara subterrânea excepcionalmente bem conservada, decorada com incrustações de conchas, vidro colorido e pedras semipreciosas que formavam representações de jardins. Essa câmara foi provisoriamente identificada como o Triclinium, sala de banquetes, da vila do imperador Augusto, tendo permanecido selada na escuridão por quase 2000 anos. O que conecta essas descobertas, desde as passagens rituais de Teotihuacan até os canais de Jerusalém e as galerias imperiais de Roma, é a profunda relação das civilizações antigas com o espaço subterrâneo. Além da utilidade prática, defesa, abastecimento de água, escavar sob a terra era um ato simbólico, uma forma de se conectar com os mortos, os deuses do inframundo e o tempo profundo da rocha. Cada túnel aberto pela arqueologia é um limiar que revela um passado intacto e a certeza de que, sob a maioria das grandes cidades históricas, ainda existem passagens inexploradas desde a antiguidade. Deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!